Igreja promove esta semana, a partir deste domingo, mais uma Semana Nacional da Educação Cristã. Na nota para esta semana, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé aponta a novos caminhos no setor, porque o tempo que vivemos é sobretudo um tempo de esperança, de abertura ao futuro, na redescoberta da originalidade da missão e de novos caminhos para a realizar. Não tenhamos medo, dizem ainda, de mergulhar no interior dos diferentes contextos em que vive a humanidade, de pensar e percorrer o caminho juntos. O organismo episcopal destaca a importância de uma aliança educativa para uma humanidade mais fraterna e afirma que a necessidade de unir e conjugar esforços faz-se sentir de forma especial no campo educativo. Em vez de cuidar apenas do grupo, precisamos de ser promotores da aldeia global, integrando e conjugando a nossa atividade com todas as forças envolvidas no processo educativo. Refere a nota ao sublinhar que a família, a escola, as associações desportivas e culturais, a catequese e as atividades da paróquia, a disciplina de educação moral e religiosa católica precisam de conhecer, apoiar e unir os seus esforços a todas as outras. Palavras que servem de mote para a conversa com Bento Aguiar, o coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no Arquipélago, a quem agradeço a generosa presença. Às vezes fico um bocadinho com a sensação de que nós, em igreja, dizemos coisas muito bonitas, palavras muito assertivas, mas que depois no terreno não soam exatamente na mesma medida. E de tudo isto que eu afirmei, a partir da nota da Comissão Episcopal, o que sobra efetivamente para sermos capazes de educar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes na fé. Muito boa tarde à Carme e obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dá de falar e refletir um pouco sobre as questões de educação, sendo eu, em primeira instância, profissional do ensino. De facto, acolhi com agrado as palavras que chegaram da Comissão para a Doutrina da Fé, de Educação e da Fé, porque insistem num ponto que eu acho que é fundamental para nós educadores e também para a sociedade em geral, que é a necessidade que nós temos de nos reaproximarmos e nos focarmos naquilo que é essencial. E não só pelo contexto pandémico, que ainda está aí forte com as suas consequências nefastas em vários sectores, mas por missão intrínseca ao nosso ser educador, eu penso que o tempo é de nos reaproximarmos, de nos congregarmos e unirmos esforços com os vários parceiros que formam a comunidade educativa, para cada um no seu ramo, com a sua sapiência, com a sua prática, com a sua experiência, apontarmos para caminhos de esperança, com criatividade, não repetir e não fazer o mais do mesmo, aperfeiçoar e modificar as linguagens, porque a Igreja, na tentativa de acompanhar os tempos, por vezes tem um ritmo e uma linguagem que não foca, que não vai de encontro ao concreto das vivências das pessoas. Pessoas essas que estão a passar por enormes dificuldades, por gritantes dificuldades, seja a nível pessoal, social, familiar. E eu penso, portanto, em resumo, que, e puxando um pouco a nota para o papel da educação moral e religiosa católica nas escolas, é tempo de continuarmos a ser mesmo e efetivamente mensageiros da esperança, mas uma esperança que se concretiza pelo testemunho, pelas estratégias que apresentamos, pelas aulas e pelas propostas que fazemos, que têm que parecer e ser válidas para as nossas crianças e jovens, para que eles encontrem naquele espaço semanal e também ao longo da nossa vivência escolar uma forma de se sentirem mais apoiados, com mais esperança, mais felizes e mais realizados. Porque eu acho que o fundamental da educação hoje em dia, no meu entender, é o educar pelos afetos. Portanto, insistir nos afetos. E tão carentes que nós estamos dos afetos nos últimos 2 anos, e com as consequências que nós sabemos do ensino à distância e de não podermos dar um abraço, não podermos ver um sorriso,
Portanto, o nosso privilégio e a nossa obrigação terá de ser de ir ao encontro do coração dos alunos e também dos outros agentes, cristãos que estão na escola, e não ter medo e marcar presença pelo positivo e ser testemunho. Esta pandemia veio mostrar-nos, para utilizar aquelas palavras tão badaladas do Papa Francisco, ninguém se salva sozinho, não é? E, portanto, também esta nota da Comissão Episcopal para esta Semana Nacional da Educação Cristã nos vem dizer justamente isso, fazendo um apelo a que todas as instituições possam dar as mãos, desde professores, portanto a escola, à família, a igreja. Nós estamos a saber trabalhar com os jovens, porque a sensação que me dá às vezes é que os jovens são emotivos, lá está, os afetos, vivem muito pelos afetos, pelo testemunho, mas estaremos nós a dar um bom testemunho, nós mais velhos, a dar um bom testemunho de maneira a conseguirmos levar os jovens também eles próprios a sentirem-se comprometidos com o projeto? Olha, eu acho que, como alguém dizia, o exemplo é que arrasta, o exemplo é que transforma. E, de facto, quando nós adultos, quando nós pais estamos envolvidos em tanta indefinição, em tanto problema, em tanta aflição, acaba por ser compreensível que os jovens, ao olharem para nós, não vejam o testemunho, a alegria, a vida que gostariam de ver. E depois é preciso também recordar e insistir que os jovens de hoje não são os mesmos jovens do passado. Eles estão sujeitos hoje a muitas influências, as redes sociais, a publicidade, as modas, e isso tudo depois tem influência na forma como fazemos as abordagens. Ou seja, não podemos continuar a enviar a mensagem da mesma forma e dos mesmos moldes. Temos que ser mais criativos, até podemos servir das redes sociais, temos que ir ao encontro daquilo que são as verdadeiras necessidades dos jovens, ao nível da formação das ofertas formativas, dos cursos profissionais, dos projetos de vida, participar ativamente nos projetos de vida dos jovens, sobretudo a partir da adolescência. E acho que educar os jovens torna-se muito mais desafiante, não digo difícil, mas mais desafiante, mas por outro lado, também é um privilégio quando conseguimos, da parte deles, aquela atenção e, digamos, como costumamos dizer, quando os temos na mão e eles vão para onde nós queremos, no sentido positivo, ou seja, vem a nós uma palavra fiável, vem a nós uma proposta aliciante e acabam por seguir um caminho diferente daquele que é o caminho, infelizmente, da mediocridade, das influências negativas, alguns da delinquência, outros que na escola onde trabalho e outras escolas que nós conhecemos um pouco pelos Açores e pelo país inteiro e pelo mundo inteiro, o problema gravíssimo das dependências, das substâncias de drogas que tomam. Isso tudo faz com que os jovens se sintam sem esperança em relação ao futuro. E depois, como disse há bocadinho, não encontram uma tábua de salvação naqueles que deviam ser os que deviam dar um suporte, porque eles próprios estão, muitas vezes, as famílias desintegradas, desajustadas, com problemas económicos, sociais, relacionais, portanto, a nível de divórcios e novas famílias, isso tudo mudou. Portanto, Carmo, é um desafio enorme, mas a abordagem tem que ser muito realista. E não podemos continuar com a abordagem que durante muito tempo, ou seja, não podemos ficar aqui quieto, temos que ir, e de acordo com aquilo que têm sido as mensagens do Santo Padre, caminhar juntos, mas dar o primeiro passo, ir à procura, não ficar à espera que venham ter connosco, porque de repente não vêm ter connosco.
E às vezes perdemos oportunidades porque não damos esse passo em frente e esse passo primeiro. É muito curioso porque os nossos jovens também nessa matéria, nesse modo de ser, não são muito diferentes daquilo que nós fomos também. A juventude por natureza é solidária e tem mais ou menos valores, mais ou menos consolidados têm valores, sobretudo quando se trata de causas. E é fácil ver os jovens motivarem-se, por exemplo, por causas ambientais, o movimento da Greta Thunberg, como foi, como despertou tantas consciências, enfim, mobilizou tanta juventude. Também é fácil, quando nós queremos explicar a solidariedade, por exemplo, e a caridade, desafiar os jovens para uma ação concreta junto de uma família pobre, para lhes mostrar, fazendo como se é ou se pode ser, se pode exercitar essa tal caridade. Deus não é uma causa, mas a partir da pessoa de Jesus, será que conseguimos mostrá-la efetivamente, ou mostrá-lo efetivamente e fazer com que os jovens cheguem a ele? Porque também há aqui um problema da fé, não é? Para além dos valores, há um problema de fé. Como é que nós podemos mostrar, a partir de Jesus, que foi também um revolucionário, um homem que agitou tantas consciências, como é que nós podemos fazer com que os jovens se aproximem de Jesus, o percebam e queiram ser como ele? Há falta de outros exemplos cá na Terra, não é? Exatamente. De facto, há pouco, quando fiz aquela ligeira reflexão sobre os jovens de hoje, em momento algum queria dizer, e não disse, que eles não são generosos. Os jovens são generosos, é preciso aproveitar o momento certo e as causas certas para os chamar. E eles, quando acontece, eles dão-se totalmente pelas causas e colaboram connosco. Em relação à fé, Carmo, penso que isso é um problema de maior complexidade. Porque quando se diz que existe uma crise de fé, não estou em condições de dizer se é verdade ou não, mas existe uma crise, sobretudo, de relação com o transcendente. Portanto, uma fé que é muito mais, ou uma crença que é muito mais individualizada, portanto, eles têm lá a sua fé, o seu Cristo, o seu Deus, a sua religião, e depois vivem também fruto das idades e da relação que eles têm com algumas áreas de saber, e com a internet e com as modas da atualidade, vivem muitas dúvidas sobre, por exemplo, a veracidade da religião, a veracidade da Sagrada Escritura, não questionando a existência de Jesus Cristo, mas poderão questionar a existência ou não de Deus. Quer dizer, essas questões tornam-se muito difíceis de abordar. No entanto, como disse há pouco, só poderão passar, na minha ótica, pelo testemunho, pela atualização da mensagem de Cristo para os nossos dias, porque a mensagem que Cristo trouxe tanto foi válida há 2000 anos, como continua a ser válida e preciosa para os tempos de hoje. Independentemente do nosso esforço, dos nossos esforços, por vezes há fatores extrínsecos que nós não podemos, que se torna muito difícil de contornar, nomeadamente a nível social, a nível político, as filosofias, as ideologias, que quer queiramos, quer não, vão, desculpe a expressão, vão martelando as mentes, a comunicação social, as televisões, a internet, vão massacrando e depois cria nos jovens determinados preconceitos em relação à religião, em relação a Deus, em relação a Cristo, que depois obriga-nos um outro trabalho quase de raiz, desmistificar aquilo que são ideias pré-concebidas, e a Carmo sabe muito bem, às vezes de forma subterrânea, subretícia, que a gente não percebe, porque já temos alguma experiência de vida, o que é que estão a querer fazer, e vão, digamos, em vez de ajudar, estamos a baralhar os nossos jovens. E o papel da Igreja aqui, e dos professores de moral, e dos cristãos agentes na sociedade, agentes ativos na sociedade, é desmistificar, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, e também pela sua competência, porque também temos que saber aquilo que dizemos, temos que estudar, temos que aprofundar, para que seja credível
para que seja credível aquilo que nós anunciamos e que nós propomos. Aliás, havia um místico que dizia que Deus não é nada das coisas deste mundo, e acrescentava que Deus não era um problema em si, mas que qualquer teoria sobre Deus, e sobretudo qualquer teoria humana sobre Deus, era um problema. É por isso que nós temos falhado, ou seja, nós de vez em quando sinto, não sei se é partilhado este sentimento, sinto que nós trabalhamos Deus quase como se fosse uma ideologia, nós cristãos, nós católicos dentro da Igreja. E esta ideologia, se calhar em termos concorrenciais, é menos apelativa, do que outras, não é? Porque hoje a nossa sociedade impele-nos para valores como a concorrência, como a disputa, como o ter, e esta ideologia é ao contrário, não é? Levas uma bufetada, dá a outra face da cara, roubam-te, repõe tu. Enfim, se vês alguém com fome, dá-lhe de comer, se vês alguém nu, dá-lhe de vestir. Portanto, temos este risco real, ou seja, corremos efetivamente este risco de estar muitas vezes com esta tentação de fazer coisas para os jovens, para as famílias, para isto, para aquilo, de apresentar resultados, de ter tudo muito organizado dentro da Igreja. Podemos correr este risco de nos perdermos numa ideologia que depois não pode concorrer com outras. É verdade, Carmo. Estava a ver-te e o meu aceno com a cabeça significa que, de facto, já tenho feito essa reflexão. Enquanto nós não tivermos a capacidade, não sei bem como é que isso se faz, de apresentar Deus, o mais propriamente Jesus Cristo, como pessoa, atuar como pessoa, vamos ter sempre dificuldade e vamos nos refugiar naquilo que sempre fizemos, que é apresentar a religião com essa complexidade toda, com tanto alarido, com tanto, desculpa a expressão, às vezes com tanto folclore, com essa necessidade, com tanta reunião, com tanta preparação, com tanta organização, que torna a Igreja, a religião, nesse caso, a própria Igreja, demasiadamente pesada e lenta para dar resposta aos problemas atuais, porque está presa, apesar de tem feito um caminho, temos que também honestamente reconhecer, um caminho de alguma libertação dessas amarras de passado, mas ainda há o peso da tradição e do secularismo, ainda há esse peso muito, muito visível nos cristãos, digamos, leigos normais, como nós que andamos por aí na vida, no dia a dia, como também e, sobretudo, naqueles que têm à frente, que têm responsabilidades acrescidas na vida da Igreja. É um processo, é uma caminhada, mas temos que ir para apresentar o Cristo simples, o Cristo pessoa, e o resto é importante, é importante. A hierarquia, a organização, as reuniões, as preparações, tudo o que se faz, mas sinceramente, não é, na minha opinião, não é o principal. O principal é apresentar de forma simples as propostas evangélicas. O resto é importante, sobretudo para a vivência em comunidade, a vivência da fé em comunidade, mas o voltar ao acolher de Jesus Cristo e da sua mensagem passará muito por tocar naquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, estamos à conversa com Bento Aguiar, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, pai de 2 filhas, casado, cristão. Voltamos à escola e voltamos à escola para esta Semana da Educação Cristã, que se vai assinalar deste domingo até ao próximo domingo. O Papa tem dedicado muita atenção aos mais novos, fez um sínodo para discutir o papel dos jovens na Igreja, lançou-lhes vários reptos, mas muitos dos reptos lançados aos jovens, para o compromisso, para um maior empenho, são também dirigidos a nós mais velhos. Porque há uma frase, para mim, é absolutamente fundamental e transversal a toda a exortação pós-sinodal Cristo Vivo, dizendo que os jovens não são o futuro, mas o presente da Igreja. Estaremos todos sintonizados neste comprimento de onda. Hoje, na sociedade, na escola, na família, os jovens são respeitados
e são tidos em conta, ou seja, não faremos mais coisas para os jovens do que fazemos coisas com os jovens? É uma boa pergunta. De facto, queria salientar que os jovens dos nossos dias são muito inteligentes, têm capacidades e têm áreas de saber e de formação que são a todos os tipos louvável, e eu, enquanto professor, como disse há pouco, apanhá-los, encontrá-los e acompanhá-los também na formação da personalidade, nos seus projetos de vida e também, às vezes, nas suas tristezas. Eu penso que os jovens estão receptivos à mudança. Os jovens, quando se lhes toca naquilo que é o coração e que é o sentimento e que é aquilo que pensam sobre a vida, sobre o futuro, eles aderem. De forma que não é preciso fazer tanta coisa, e queixamos muito que os jovens não prestam, que não querem nada. Isso não é verdade, não é verdade. Os jovens querem muito, mas também é preciso que a sociedade, a política, nomeadamente ao nível de emprego, ao nível de apoio à habitação, porque é muito bonito dizer que os jovens não têm rumo, não têm nada, mas também é preciso dar condições para que queiram constituir família, incentivos à natalidade, a nível da habitação, como já disse, para que eles sintam que, sim senhor, que é possível e que é válido ir por um caminho que nós consideramos direito, objetivo e que vai realizá-los pessoalmente, profissionalmente e, por que não, de forma cristã. E é preciso a Igreja também, mas também os políticos e as instituições que têm responsabilidades na sociedade não é fazerem mais, é fazerem melhor, para que no futuro, já agora e no futuro, os jovens possam ter condições dignas para fazerem uma vida de forma condigna e séria e feliz. E é isso que muitas vezes eu penso que está a faltar. A escola percebe efetivamente o valor de uma disciplina como educação moral e religiosa, seja ela católica ou de outra confissão? No geral, a experiência que eu tenho, sim, acabam por entender o enquadramento da disciplina, a razão de ser na escola. No geral, é pacífica essa lecionação. No entanto, não quer dizer que aqui ou acolá não existam algumas opiniões divergentes naquela discussão antiga, mas muito presente ainda, sobre a Igreja, a escola laica e a disciplina que não é laica na escola. Portanto, se será lícito que assim continue a ser, enfim, ainda com essa discussão aqui e acolá vai aparecendo. Vai acontecendo. No entanto, costumo dizer que depende muito do nosso trabalho nas escolas. Nós, professores, é que temos que dar a volta a isso. Nós é que temos que, primeiro com os nossos alunos, depois por inerência com as famílias deles e com a comunidade educativa em geral, por nosso trabalho, por nosso empenho, por nossa competência, por nosso profissionalismo, que eles acreditem que é uma disciplina, é um momento letivo que vale a pena estar. E costumo dizer aos meus professores, aos meus amigos professores, que não é preciso ser um as em teologia ou em Sagrada Escritura, nem sequer em pedagogia. É preciso ser boa pessoa, é preciso estar com os alunos, não só nas aulas, é preciso ir aos recreios, é preciso estar atento, é preciso cumprimentar, é preciso estar envolvido nos órgãos e estruturas intermédias das escolas, porque só assim é que a figura do professor de moral, também, portanto, passa a ser mais valorizada e, por inerência, no seu desempenho a nível de aula, também começa a ser mais aceito. Uma coisa, penso eu, que está relacionado com a outra. Penso também, Carmo, com os últimos anos tem havido um grande investimento, primeiro dos próprios, mas também do Secretariado Nacional de Educação Cristã, da Universidade Católica e da própria Diocese, em ajudar a cooperar na formação de professores, que eu digo, e eu tenho que aproveitar essa oportunidade aqui,
para dizer com muita alegria, com muita satisfação, que há 10 anos que estou nesse cargo e vai para 11 anos e finalmente estamos a conseguir que no próximo ano letivo 100% dos professores dos Açores são licenciados e profissionalizados. E isso para nós é importante, mas mais que para nós, para os próprios e para os alunos, é uma grande valorização da disciplina nas escolas, porque vamos ficar habilitados, não é só legalmente, mas sobretudo a nível também moral e também para estarmos na escola mais respeitados, que isso também é importante, mais ouvidos, queiramos nós nos envolver, e isso para nós foi uma grande conquista, porque este ano letivo, que já está a decorrer, estão 17 professores dos Açores a fazer estágio, fruto da conclusão do curso de licenciatura em Ciências Religiosas. Isso para nós, permita que diga aqui, é um motivo de muita satisfação e que salvaguarda, na minha opinião modesta, salvaguarda o futuro sério e credível da disciplina e da educação moral aqui nos Açores. O Bento conhece a realidade do continente e por comparação aos Açores e também da Madeira, certamente. Numa palavra, diria que ainda vivemos uma taxa de cobertura bastante assinalável dentro da cadeira. Sim, sim. Temos, em relação ao continente, no sentido de números proporcionais, claro, ainda estamos bem situados, o que não significa que nos acomodemos, porque é um constante desafio. Aqui nos Açores funciona, até no ensino básico, funcionamos de forma diferente do continente. Existe no ensino básico, o que para nós é bom aqui nos Açores, porque tem autonomia pedagógica para isso, uma disciplina alternativa à moral. E isso para nós, desde 2010, vem-nos ajudar bastante, porque é sempre melhor competir, entre aspas ou sem aspas, com uma disciplina alternativa na mesma área da formação pessoal do que com o furo do aluno, que é o que acontece no continente. Quem tem moral, quem não tem, não tem nada. E isso para nós aqui nos Açores foi muito importante, este decreto adjetivo regional que foi aprovado em 2010 e depois foi renovado em 2016 e depois 2019, e isso criou-nos, portanto, alguma vontade para trabalharmos a educação moral e religiosa católica. Os números aqui nos Açores são muito aceitáveis, correspondendo a mais de 50% no 7º, 8º, 9º ano, 5º e 6º. Temos uma forte implementação também no primeiro ciclo, se bem com algumas dificuldades, porque persiste aquela questão antiga e atual sobre se a moral no primeiro ciclo é lecionada dentro das 25 horas ou se é depois das 25 horas. Portanto, se é depois das 3 da tarde, se pode ser lecionada durante o horário letivo do primeiro ciclo. Conforme os conselhos executivos, vai havendo abertura sempre possível para pôr em horas que sejam humanamente possíveis também para os alunos e para os pais, porque se forem horários incompatíveis, também os próprios pais acabam por não ter facilidade de inscrever os filhos. E aqui nos Açores, para acabar, tudo o que estamos, que é residual e sim, e para nós é preocupante, é a questão do ensino secundário. Nós temos muito poucos alunos no ensino secundário, e no ensino profissional, que é coberto do Decreto-Lei de 2018, também pode ser possível. No profissional também é residual, mas está aumentado. Também, finalizando essa questão, temos no ensino particular e cooperativo, também estamos a dar os primeiros passos, fruto da nossa insistência durante o verão e das nossas campanhas de matrículas junto dos conselhos executivos e diretores das escolas. E, portanto, o futuro parece-me que está assegurado, mas, Carmo, não há motivos para pararmos nem para dormirmos à sombra da bananeira, porque cada dia, cada ano é um desafio e, por vezes, também criam-nos alternativas à disciplina que são muito atrativas e que chamam muito os jovens e crianças. Os pais ficam como não inscrevê-los na outra. Quer dizer, isso também é uma dificuldade, mas faz parte das regras do jogo e nós estamos aqui para fazer o melhor, para mostrar que somos melhores no sentido em que eles venham para a nossa disciplina.
Uma última questão deste Palavras que Abrem Caminho, nesta Semana da Educação Cristã, uma semana que já aqui foi bastante, enfim, falada neste programa. Pergunto-lhe quais são os desafios que se colocam, não só à disciplina, mas a todos estes novos professores que têm uma nova massa, que são uma nova massa crítica nas escolas e que poderão fazer a diferença, nomeadamente ao ensinar os nossos jovens numa componente que é tão fundamental e tão apelativa para uma formação integral dos nossos jovens e adolescentes. O grande desafio que se coloca a nós, professores de moral, e aos que já estão e aos que agora vão entrar, é a questão de serem portadores de um testemunho enquanto pessoa e também testemunho eclesial. Porque eu penso que o testemunho eclesial na escola, portanto, cristão como cristão na escola, é um ponto fundamental para cativar uma imagem e para cativar e manter uma imagem positiva da disciplina. Penso também que é desafio e nossa obrigação insistirmos em tudo aquilo que for, ir às escolas, ir às famílias, também aqui em conciliação com as paróquias, com os párocos, para divulgar a disciplina, para apresentar a disciplina nas freguesias, nas escolas, onde for possível, nos ciclos inferiores, para que eles depois experimentem. E também é desafio, e também é isso uma causa, e é um desafio intrínseco. Não temos que ser bons, temos que ser excelentes, Carmo, porque os desafios são muitos. Ninguém nos liga, costumo dizer, ninguém nos liga quando as coisas correm bem, mas se fazemos um mau serviço, e eu digo isso aos meus professores com muito carinho até, se fazemos um mau serviço, por exemplo, no primeiro ciclo, é meio caminho andado para perdermos alunos. E isso não há causas externas, não foram os outros, não foram os pais, não foi a escola, fomos nós. E a minha mensagem tem insistido muito nisso, eles conhecem-me e sabem, o sucesso da nossa disciplina começa por nós próprios, pela tua presença na escola, pela tua competência, pela tua determinação, pelo teu agir cristão. A partir daí o resto vem por acréscimo. Portanto, tens que ter um bom desempenho, se és pessoa do primeiro ciclo, tens que fazer o máximo que souberes e puderes, para que esses alunos sintam que os alunos os pais sintam que no ano seguinte é importante, porque a nossa aula, sobretudo para aqueles que não são efetivos, vamos ser muito honestos, nós vivemos de alunos. Quem não está no quadro, em qualquer quadro, não tem de alunos, não tem horas, não tem horário completo. E até por aí também é importante, quer dizer, eles já perceberam, né? Depende muito, o futuro da disciplina e também dos seus horários, depende muito do trabalho que vão fazendo. E se tiverem alunos, vão abrindo vagas e as coisas estão sempre por aí fora e o futuro da disciplina está assegurado. Mas, resumo, é sobretudo a parte nossa. Nós é que temos que ser excelentes para cativar os alunos. A partir daí, excelentes e competentes, a partir daí o resto penso que acontece de forma natural. Muito obrigada, Bento Aguiar, na primeira pessoa, o coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, neste Palavras que Abrem Caminho. Foram muitas ideias aqui deixadas, muitos desafios. Fica este para todos nós, na nossa vida, sejamos professores, sejamos educadores, sejamos nós próprios, o desafio da excelência e de sermos sempre o rosto de Jesus Cristo na Terra. Obrigada, até à próxima. Muito obrigado, até uma próxima.